A fé com oração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Fica sabendo dos principais fatos que acontecem na igreja e em todo o mundo. O noivado foi o tema da catequese do Papa Francisco. Sintonize. A quinta-feira é um dia especial na Canção Nova, dia de louvor e adoração a Jesus Eucarístico. Participe conosco na Catedral Maronita Nossa Senhora do Líbano, a partir das 3 da tarde, começando com o Terço da Misericórdia. E às 4h30, celebre conosco a Santa Missa, na Rua Tamandaré, 355, bairro Liberdade, próximo à estação de metrô São Joaquim. Informações 3382-9800. 3382-9800. 25 de outubro. Católicos de todo o Brasil em um único lugar. Estádio do Morumbi. Neste mês de agosto, celebramos 9 anos da Rádio América na Canção Nova. Olá, sou o Padre Emerson Pedroso, estou aqui todas as terças-feiras no programa Dai Nos a Bênção e às sextas no programa Encontro com a Misericórdia. Quero parabenizar a Rádio América. Graças a Deus, essa rádio tem sido instrumento de Deus para mim e para você. Parabéns, Rádio América. De segunda a sexta-feira ao meio-dia, programa Mais Saúde, com a doutora Gisela Savioli. E aos sábados, ao 12h30, com o doutor Roque Savioli. Mais Saúde. Acompanhe o Mais Saúde, de segunda a sábado, em nossa programação. América. 11h59. Abrace a cidade de São Paulo com a Canção Nova. Você é convidado a ser um sócio do Clube da Evangelização e a fazer parte da nossa obra de levar a boa nova. Divulgue as atividades da Canção Nova na capital paulista. Sou sócia da Canção Nova há mais de 13 anos e o seu jeito de mostrar os tijolinhos de como construir a felicidade me ajudaram profundamente. Projeto Canção Nova abraça São Paulo. Você sempre perto da Canção Nova. Rádio América. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, a Canção Nova apresenta Mais Saúde. Nós espalhamos o amor pelo ar. Olá, muito boa tarde. Programa Mais Saúde começando, não sei o tempo aí, mas aqui em São Paulo tá uma chuva, né, Aninha? Graças a Deus, precisamos chover, né? Então, você que tá sintonizando o programa Mais Saúde pela primeira vez, eu sou a doutora Gisela Savioli, sou nutricionista clínica funcional, fitoterapeuta, adoro uma plantinha. Eu também. E faço esse trabalho de falar de nutrição, utilidade pública em relação à saúde, como um trabalho voluntário aqui para a comunidade Canção Nova. Eu digo que a comunidade Canção Nova é a ferramenta que Deus colocou na minha mão para que eu pudesse ser essa missionária da área da saúde. Lembrando que, além disso, né, Aninha, eu faço umas coisinhas a mais. Então, eu também sou jornalista e escritora, né? Verdade. Aliás, essa veia da escritora eu sempre esqueço, mas a Ana sempre me recorda. A gente precisa fazer um programa, você falou, né? Vamos fazer um programa aí falando dos livros, como que é esse processo de escrever, como que foi aí a inspiração, né? De botar a reeducação alimentar em livros. Vamos, se Deus quiser, aí dedicar um período considerável para isso. Pois é, você sabe que o Dr. Roque fala que a única coisa que ele nunca imaginou ser era escritor, né? É mesmo? É muito interessante. Eu acho que valia a pena fazer também um programa com ele sobre esse tema, Aninha, porque eu sou uma iniciante perto dele, né? O Dr. Roque, a gente já tem 14 livros publicados no mundo inteiro. Olha que coisa, né? O Dr. Roque eu quero fazer também da veia de músico, né? Porque gente, vocês não sabem. Dr. Roque tocando, que coisa linda! Sabe por que a Aninha tá falando isso? Vocês lembram que hoje é 27, né? Anteontem, dia 25, foi meu aniversário de
registro de cartório. Por isso que eu pedi um presente a mais, porque como boa metade judia que eu tenho, né? Eu faço 2 aniversários. Mas no meu aniversário realmente desse ano, eu completei 60 anos. Então, não a gente... parece. Como diz a Bíblia, os olhos veem aquilo que o coração está cheio. Então, nós fizemos uma festa, o Rock organizou uma festa e tal, e ele foi resgatando, porque assim, o Rock... Ele teve que escolher entre ser músico e médico, gente, acreditem. E aí, o que aconteceu? Graças a Deus, ele escolheu ser médico, porque agora ele pode fazer a música de hobby. E quem segue o Dr. Rock no Face, no Insta, deve ter visto uma publicação dele que ele encontrou, mexendo por acaso essa semana nos papéis, ele encontrou o certificado dele da Ordem dos Músicos. Olha que lindo. Para menor, ele era menor de idade, ele já tocava profissionalmente. Engraçado, né? O Rock estava até comentando que ele disse assim, gozado, tudo que a gente faz ou fez sempre deu muito certo, né? Então é verdade, enquanto eu era antes, se você ainda não conhece minha história, por favor, A Filha da Fé. Leia o livro. A Filha da Fé vai contar toda a história da minha conversão. Inclusive, eu atualmente estou fazendo a gravação dele, né? Como audiobook. Já nós vamos ter para sorteio aqui. LPO, que chique, né? E o Rock foi uma coisa muito certa. Tudo que a gente fez sempre deu certo. Então, eu mudei de carreira, fui fazer nutrição. Eu sou uma nutricionista, assim, diferenciada, fui escrever livro, são best-sellers, fui fazer programa de rádio, olha eu aqui. Tá vendo? Entende? É muito interessante. E o Rock, ele teve isso. Ele teve que escolher sobre ser músico ou médico. E graças a Deus ele escolheu ser médico. Na época de música ele era um grande músico e agora como médico ele é um grande médico. Então, o que aconteceu? Ele, há uns 10 anos atrás, ele começou a querer treinar de novo o pistão, que ele toca trompete. Aí eu lembro que ele começou a ter umas aulas em casa, ele comprou o trompete que ele queria, depois nós fomos para Nova York, ele comprou um trompete pequenininho, que nem aquele que o Jô Soares tem, bem pequenininho. Lindo. E aí o sonho da vida dele era ter um trompete, um trompete de uma marca que tem também um violino chamado Stradivarius, né? É um trompete todo de prata. Então, quando o Rock fez 60 anos, eu consegui dar de presente pra ele esse trompete. Nossa, gente, a caixa... Faz o seguinte, Ana, me lembra de mandar a foto pra gente postar, porque é muito bonita. E aí ele começou a tocar, mas ele tem fases, né? Uma hora ele toca, porque ele disse que tocar sozinho não tem graça. Você precisa ter público e precisa ter banda. Aí no meu aniversário ele quis tocar aquela música linda, Eu Sei Que Vou Te Amar. Nossa, então ele tocou no pistão e uma pessoa cantou. Foi muito emocionante. E a Aninha, apesar de ter naquela noite... Foi vigília. Então ela, a Lúdia, a Sheila, o Padre Adriano conseguiram ir. Por quê? Porque Dom Dominique Rey tinha chegado naquele dia... de manhã, foi um sábado, dia 1º de agosto, né? Ele tinha chegado de manhã cedo da França e eu o convidei pra festa. E quando ele disse que iria, aí eu pedi um presente, né? Gente, nós católicos, vocês sabem, né? Tudo que puder ser missa, oração, é o presente favorito. É o melhor, né? Então, e falar em oração, eu gostaria muito que todo mundo que estivesse ouvindo o programa colocasse em oração uma amiga minha, o nome dela é Gabriela, que descobriu um câncer de mama, assim, desses que 6 meses atrás foi fazer uma mamografia, não tinha nada, 6 meses depois apareceu tudo. Nossa. E ela foi internada ontem e precisamos, assim, realmente entrar em oração, porque ela está com os melhores médicos, inclusive eu orientei toda essa parte para ela. Sim. E ela está com os meus médicos que realmente não podem ser melhores. Então, na parte da medicina, ela está coberta, 100%. Amparada. Agora, gente, 100% de oração. E eu peço que todo mundo possa estar incluindo no terço a Gabi, tá? Ela, inclusive, imagina, ela amamentou, ela terminou de amamentar, o pequeno dela tem 6 meses, não fez nem um ano, né? Senhora. E ela tem um de 3 anos, uma gracinha. E eu tenho fé em Deus que nós vamos conseguir, unidos aos médicos, através da nossa oração e da nossa fé, nós vamos conseguir ajudá-la, tá? Porque o Dr. Rock mostrou
um artigo científico que a oração de intercessão à distância funciona. Tem artigo científico falando disso. Então, por favor, eu conto com vocês. Mas, então, Dom Dominique foi lá, celebrou a missa. E aí foi uma festa muito, muito especial. A estola! Gente, conta da estola. Maravilhosa! O Padre Adriano não se conteve, né? Ele tava se parecia um menino que ganhou um presente. Não, ele tava, de verdade, parecia que o aniversário era dele, doutora. Era. Ele tava, assim, numa alegria, num contentamento, numa satisfação. Você tem a foto? Eu posso pedir pra ele. Na verdade, eu tirei várias fotos. Eu tenho também, porque aí a gente tá conversando hoje sobre isso, depois Verdade. a gente vai fotografar pra vocês verem. Porque o que aconteceu? O Curadás, o São João Maria Vianney, ele esteve na região onde é a diocese de Dom Dominique. Então, se você ler o livro A Filha da Fé, você vai ver esse episódio. Vai entender, né, do que a gente tá falando. Eu acompanhei o Padre Jonas, a Luzia e o Eto. E junto conosco estava o Gilberto da Obra de Maria. E nós começamos a viagem por Lourdes. Porque o Padre Jonas, na época, ele queria que Nossa Senhora abençoasse esse projeto novo, porque Dom Dominique tinha vindo para o Brasil e tinha pedido para Canção Nova ir para a França, abrir uma casa de missão. Então eu os acompanhei. Hoje ninguém mais precisa de mim do francês, porque agora tem um monte de gente da comunidade que fala francês. Chique. Mas aí, naquela época, eu fui. E quando nós fomos para a diocese de Toulon, Dom Dominique tinha na sala dele uma vitrine com uma estola. E de repente, no meio, depois de um jantar, etc., ele abriu e entregou para o Padre Jonas. E Padre Jonas, na época, hoje Monsenhor, né? Mas na época, o Padre Jonas, ele fez uma oração especial com aquela estola para todos nós. E foi linda a oração que ele fez para mim. Eu lembro de alguma coisa, porque na hora você fica tão envolvida que você não fica decorando as palavras. Mas ele quis dizer o seguinte, que eu continuasse sendo como a água. Que aonde vai, ela, digamos assim, ela preenche todos os locais. Então, é como um volume que se adapta. Se adequa, né? Se adequa em cada recipiente. E essa era a história do Curadás, do São João Maria Vianney, que também é conhecido como Curadás. Curadás, né? Que tinha o dom, assim, de confessar as pessoas. Ele era um santo, assim, que não tinha muita parte intelectual, diziam, né? Que ele nem não era um grande orador, não era um né, grande de pregações assim, consideráveis. Com dificuldade de até... de se formar, de concluir todo o estudo necessário, mas um grande homem de Deus, né? A misericórdia expressa ali no confessionário. Exato. As pessoas vinham de todos os lugares da França para confessar com ele. Então, era aquela estola que ele usava. E aí, no dia do aniversário da doutora, Dom Dominique estava com a estola, porque ele trouxe por causa do meu aniversário, ele foi um fofo. Foi demais, né? Ele é um aí querido. O Padre Adriano estava lá e nós, claro, fomos começar a festa de aniversário com a grande festa, né, que é a Eucaristia. Agora, olha a generosidade de Dom Dominique, ele fez questão que o Padre Adriano usasse a estola. Então, e o Padre Adriano, como todos os nossos padres, vão paramentado, leva tudo direitinho. Aí o Padre Adriano colocou a estola dele, e aí disse que Dom Dominique falou assim, por favor, você pode tirar essa estola. Aí ele falou assim, não, mas hoje é essa cor mesmo, né, porque tem as cores, os tempos da igreja, liturgicamente. Aí ele falou assim, você poderia fazer o favor de usar essa daqui? Quando o Padre Adriano olhou, o olho dele até brilhou. Aí ele foi contar, aí Dom Dominique começou a contar pra ele de quem que era a estola. Pronto. Gente, o Padre Adriano é grandão, né? Você precisa de ver, vocês precisam, imaginem a cena. Ele com a estola, foto, né? Ele tava assim, sabe uma criança que tá com uma roupa nova e tava olhando a estola, quase pulando de alegria. Ele celebrou a missa tudo e depois teve assim uma fila pra fazer a receber a bênção com a estola que ele deu. Gente, aí vamos terminar de contar a história, senão o pessoal fala assim,
assim, bom, e o pistão como é que é a história do músico, né? Foram muitas coisas. Foram muitas coisas. Muitos lançamentos. Porque Deus, quando dá em profusão. Dá com generosidade. Aí, gente, olha só. No final, o que aconteceu? Começou, então, a música e o Dr. Rock começou a tocar junto com o conjunto. Então, ficou todo mundo muito encantado de ver o Dr. Rock também tocando. Divinamente. Então, quando nós vamos gravar com o Dr. Rock também, o lado escritor. Mas, claro, né, o lado músico, ele vai precisar também dar aí pra gente uma palhinha e também falar com a gente como é que foi essa história, né? Antes dos 18 anos, né? Aos 16 anos já. E muito interessante. Você veja como a gente está perdendo algumas coisas em relação à tradição. Antigamente, as escolas tinham banda. Verdade. E tinha eu estudei, você não sei, Ana, mas eu tive aula, gente, olha o nome, aula de Orfeon. Então eu tinha uma professora que entrava na sala de aula na época era um órgão portátil, e era um treco grande. E ela dava aula pra gente de música. Então eu tive música pra gente cantar os hinos, etc e tal. Hoje eu nem sei se tem. Mas na época do rock, lá na cidade interior, já teve muita competição de banda de um colégio com a banda de outro e tal. Então o maestro da banda é que escolhia o instrumento. E como o rock era fortinho, eu acredito que ele tenham dado o pistão para ele, porque você precisa ter e aconteceu uma caixa tóxica boa. E aconteceu uma coisa muito interessante. A gente segunda-feira começou a gravar os nossos livros, né? Eu comecei A Filha da Fé e o Dr. Rock tá gravando Depressão, um Sinal de Esperança, né? Mas o Dr. Rock participa de vários diálogos no meu livro. Então, a gente tá gravando junto. Olha que legal. Muito legal. Juntos os diálogos. Na hora que ele foi pro estúdio, porque você tem um diretor, que nem você tem diretor de como chama? De TV, de programa. Você tem um diretor para gravação, é muito bacana. Existe toda uma estrutura, né? Não, eu me senti Angelina Jolie fazendo, sabe o quê? Porque uma vez eu vi ela dublando e interpretando um personagem de desenho animado. Então, gente, você fica de pé num estúdio com aquele microfone, com o fone e com o iPad na frente. Foi uma experiência muito interessante, só que foi muito engraçado. Quando o Rock começou a falar, o diretor tirou o fone do ouvido dele, olhou pra mim e falou assim, que voz? Eu falei, diga pro Rock que ele chegou 2 semanas atrasados, porque nós andamos gravando uns devocionários e eu ia ter escolhido a voz dele para fazer. Olha só. Olha que bacana. Que legal. Mas isso depois ele explicou que é porque como ele toca um instrumento de sopro, você tem toda uma melhora na voz, no pulmão, etc e tal. Então, gente, isso aqui é um pouquinho dos bastidores, assim. É mesmo. Vamos ver se a gente consegue as fotos, né, doutor, do Dr. Rock, do Pistão, né? Não, eu tenho. Do Pistão eu preciso abrir a caixa e fotografar. Com o padre Adriano, gente, depois pra devolver a estola. Não, foi muito engraçado. Mas foi tão bonito, doutora, que ele foi rezar, ele rezou pra todas as pessoas que queriam, né, que estavam lá na festa, e tinham 2 gestantes e que estavam assim, recente, ele rezou pela barriga, colocou a estola. Eu vi, tem uma foto. Doutora, que coisa linda. Olha, foi realmente assim, a manifestação eu vou do te céu. contar uma coisa, uma dessas gestantes, porque assim, quando eu tô escrevendo agora o livro sobre nutrição e fertilidade, uma hora ele sai, gente. Essa é outra oração que eu preciso. Nossa, impressionante como você vai fazer as coisas para Deus. Espiritual. Que batalha espiritual, gente. Vamos pedir intercessão de São Miguel Arcanjo, doutora. Boa. Então vamos começar. Eu vou começar mesmo a rezar para São Miguel me ajudar, porque olha, gente, é impressionante. Esse livro empaca. Sabe, eu escrevo, de repente ele empaca, impressionante, mas já está bem adiantado, mas não o tanto que precisa, porque como eu sei que é um livro que vai ser para a igreja, ele vai ser um livro internacional, e eu preciso então de todo o embasamento, não que eu não o faça aqui no Brasil, mas eu sei que lá fora isso vai contar muito, então eu tenho tido muito cuidado em relação aos artigos que eu escolho para, digamos assim, anexar ao livro, né? E na realidade, o que acontece com a mulher? Você tem, assim, nos casos de dificuldade de gestação, 30% é problema da mulher, 30% problema do homem, 30% problema do casal. E 10% não engravida porque ninguém descobre por quê. É um mistério.
Nossa. Eu estou escrevendo esse livro para esses 10%, porque a nutrição aí faz uma diferença incrível. E acontece que eu estou mostrando que muitas vezes, por exemplo, você mulher que está gestante, se você tiver gestante de uma menina, quando você está no 3º mês de gestação, a sua filha já tem todos os óvulos da vida toda. Sério? É. Então tem lá uma conta que eu mostro, então nasce com tanto ao longo até chegar na puberdade, começar a menarca e tal, tem tantos. Aí depois é como se fosse uma prateleira que você vai pegando os óvulos e vai disponibilizando a cada mês, tá? E daí isso para mostrar que às vezes a mãe tem um problema no 3º mês de gestação e isso pode influenciar a fertilidade da filha. Olha só. É muito bonito, né? Então, aquela prateleirinha que eu tô falando, a gente chama de reserva, né, ovariana. Existe um exame que a gente faz. E essa moça em questão, quando ela foi fazer o exame, é como se a prateleira dela tivesse, assim, meia dúzia de gatos pingados de óvulos. Sério? Até eu conheço muito a família, eu falei, não, manda ela lá pra mim que eu dou um jeito, assim, porque eu pensei que fosse só um probleminha, assim, de não estar engravidando por N situações, né, mas porque eu sabia que ela não tinha problema nele. Quando ela chegou com aquele diagnóstico, eu falei, ai meu Deus. Aí eu virei pra ela e falei assim, querida, você precisa de um óvulo. É um óvulo pra você fertilizar. Né? É o óvulo seu, com o espermatozoide do seu marido, que vai fazer seu bebê. Então, enquanto tem um gato pingado que seja na sua reserva ovariana, nós vamos contar com ele. Por isso, aqui eu coloco os nossos ouvintes em intercessão. Veja como a oração de intercessão é importante. Verdade. Porque foi feito todo um trabalho de oração também. Eu rezo por todos os meus pacientes, no meu terço, diariamente. Os que passaram em consulta, os que estão em consulta e os que ainda vão passar. Então, ela também foi uma que eu coloquei no meu terço. E a foto que você depois vai ver, que eu vou te mostrar, porque eu contratei uma fotógrafa amiga para fazer fotos do aniversário, né? Linda. E aí, o que ela fez? Ela justamente pegou essa foto do padre Adriano com a estola na barriga dela. Por quê? Essa mocinha que estava com aquela reserva ovariana pequenininha, tá grávida de gêmeos. Ah, que lindo! Não é lindo? Não, demais, né? Gente, então, gente, temos que fazer a nossa parte. Claro. Nós temos que fazer o nosso 100%, que é apenas o 0,1%. E agora, confiar, né? 99% é Deus. Então tem que confiar que a maior parte é com Ele. Verdade. Não é e ser fiel naquilo que é a nossa, né? Mesmo que o nosso seja 0,01%, mas o nosso 1% precisa estar lá, né? São os 2 peixinhos e os 5 pães. Verdade. Se não tiver, não acontece o milagre. Não muda. E acho bonita a senhora estar falando isso, doutora. Nós estamos no mês de agosto, né? Mês das vocações. Quantas pessoas que têm aí a vocação de ser pai, de ser mãe, né? Biologicamente falando, porque na igreja também existe aqueles que exercem a paternidade e a maternidade espiritual. Que é linda. Que é maravilhosa, mas que uma coisa não substitui a outra. Quem é chamado ao matrimônio e a vida a 2 e construir uma família é construir uma família. E isso quer dizer também de ter filhos, né? Exatamente. Agora, Aninha, eu quero que você marque uma data, 25 de maio. 25 de maio é o dia da adoção. É mesmo? Que lindo. Eu não sabia. O que aconteceu? Nossa, você sabe que esse pessoal da Toca Livros, que é onde a gente está fazendo a gravação, gente, eu tô adorando aqueles meninos. E, claro, é a primeira vez que nós fomos a primeira vez segunda-feira e tiveram, lógico, nós somos autores da Loyola. Então, a Loyola fez uma parceria com eles. Então, estavam lá 2 pessoas envolvidas. E uma delas deu um testemunho de adoção. E ele, imagina, as crianças têm 12 anos, ele conta e chora. Meu Deus. Ele fala, gente, eu vou chorar, vocês não reparem. E eu fiquei assim, tá bom, daí eu já tirei meu lencinho de papel, mas ele chora mesmo. Chora mesmo. Você vai ver quando ele vier aqui, porque eu falei assim, olha, você tá convocado, eu não sei se tem dia... Não, eu queria fazer ao vivo, sabe por quê? Porque eu tenho certeza que vai ter tanta gente também fazendo perguntas, mas a história dele, minha, é assim...
é de Deus. E ele é um homem de Deus, Ai, sabe? Ele trabalha com os jesuítas há 25 anos. Nossa. Então, e fora que ele, olha que legal, acho que eu comentei com você que eu vou começar a fazer os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola. Comentou conosco aqui na rádio. Pois então, gente, hoje eu tô indo lá na Loyola. Saindo daqui eu vou correndo, porque é 1h30 lá no Ipiranga. Eu vou sair correndo, contando que o trânsito vai me ajudar. É, porque hoje tá chovendo. Não, tá chovendo aqui em São Paulo, não dá nada. Mas graças o Waze... a Deus tá chovendo, tava precisando, né? O clima tava horrível. Então, o Waze tá aí pra isso, né? Lembrando que amanhã, sexta-feira, tem reprise do Mais Saúde, né? Que também é super legal, às 13 horas. Mas, então, o que acontece? Foi ele que começou a falar sobre esses exercícios espirituais de Santo Inácio. E aí, hoje, quando eu estiver lá na Loyola, ele vai me dar um livro. Ai, que maravilha. Sobre o início desses exercícios. E eu quero fazer, Aninha, pra gente... fazer os exercícios, a nossa quarta-feira da Boa Morte. Quarta-feira que vem já é a quarta-feira da Boa Morte, né? A gente já vai dar uma orientada, mas os exercícios eu acho que só a partir do mês que vem, porque eu quero fazê-los para ver, e eu tô assim realmente muito contente, porque ele falou uma frase que eu concordo plenamente. Assim como você faz exercício físico e dói, porque mexer músculo parado dói, verdade. Tem exercícios espirituais que dói também. Mas é uma bênção, é uma coisa muito interessante. Mas olha, ele é uma pessoa tão bacana, eu não vejo a hora de trazê-lo pra gente fazer. Aí eu soube que era dia 25 de maio, mas dá uma checada pra mim, porque alguns dos rapazes falam assim, dia do 25 de maio, vê se é mesmo. Tá, eu olho sim. Confirma, porque, gente, vale a pena já guardar. Tô interessadíssima nesse programa, doutor. A gente aqui é demais, né? A gente vai conversando. Doutora, já tá chegando o primeiro intervalo. Gente, eu não respondi uma pergunta. Não, quero convidar o pessoal hoje para ligar, participar, deixar aí a sua dúvida, a sua pergunta. Hoje a gente está aqui num bate-papo saborosíssimo. Participe você também, deixa a sua pergunta. Voltando, aí a gente responde as perguntinhas, né, doutora? Mas antes eu quero começar o segundo bloco falando da campanha, né? Então, gente, já nós voltamos. Um beijo grande, hein? Estamos aqui. O Senhor me compreende muito mais que eu. Sabe quem eu sou, o que sinto e o que tenho. O Senhor me surpreende quando eu não sei mais o que fazer. Com ternura me acolhe, me toma, sabe quem eu sou. Te entronizo em mim agora, toma o espaço que é teu, todo o meu coração te pertence, Senhor. Com o teu amor não me sinto mais perdido. Só o teu amor que cura minha dor. Quero descansar em ti, quero me encontrar em ti. Estamos apresentando Mais Saúde.
A Rádio América é mantida pelos sócios do Clube da Evangelização, que cumprem a missão de propagar o Evangelho através da contribuição com o projeto Dai-me Almas. Sou sócia do Clube da Evangelização há 15 anos. A Canção Nova transformou a minha vida. Aqui você tem um canal que te ajuda na caminhada com Deus. Mesmo quando eu não vou na igreja, a igreja está dentro da minha casa através da Rádio América. Seja um sócio evangelizador e colabore também com a Rádio América. Em agosto, celebramos o mês das vocações. Monsenhor Jonas Abib, em sua vocação, sentiu-se chamado a edificar um local de encontro com Deus, o Santuário do Pai das Misericórdias. Agradecemos e continuamos contando com você para que cada vez mais pessoas tenham seu encontro com o Pai. Acesse clube.cançãonova.com, calendário do Santuário do Pai das Misericórdias. Uma atitude de fé. Confira neste final de semana em nossa programação. Neste final de semana, transmissão do acampamento no combate da oração. Nós louvamos a Deus e já pedimos, Senhor, ouve a nossa oração. Rede Canção Nova de Rádio. Promoção de aniversário da Rádio América. O mês de aniversário da América chegou e a gente traz de volta a promoção que quer te dar uma cesta de produtos Canção Nova. Cada vez que você ouvir a vinheta da promoção de aniversário da Rádio América, você vai ligar e responder o que você mais gosta na programação da América. Eu gosto das orações. Eu gosto das músicas que tocam na América. Eu gosto de tudo. Aí é só se ligar na programação e esperar o sorteio a qualquer hora. Ouviu a vinheta? Ligue 11 20 39 1410 e responda a pergunta. A cada dia uma cesta será sorteada em um dos nossos programas. Rádio América, 9 anos, uma canção nova em sua vida. Fique por dentro de tudo que rola no cenário da música católica no programa Na Trilha do Som. Curta entrevistas, formação e dicas de lazer e entretenimento em São Paulo e região. Na Trilha do Som. Aos sábados, das 4 às 6 da tarde. América. 12h29. A radicalidade do Evangelho é exigida a todos os cristãos, mas os religiosos são chamados a seguir o Senhor de modo especial. São homens e mulheres que podem despertar o mundo. Essa palavra é para mim, essa palavra é para você. A vida consagrada é profecia, é ir às fronteiras do mundo. Esta é a nação que escuta a voz do Senhor seu Deus. Canção Nova com a Igreja, celebrando a vida consagrada. Rádio América. Estamos apresentando Mais Saúde. Voltando ao programa Mais Saúde, que hoje a primeira parte foi um bate-papo, né? Mas foi gostoso, né? Eu espero que vocês gostem também quando a gente fica assim, nessa partilha, né? Vamos ver se eu consigo agora postar as fotos, né? Depois a gente organiza. Do pistão, a história. E calma, eu vou organizar e aí num determinado dia a Ana vai postar e aí a gente vai dizer pra você, olha, pode acessar que tá lá. Então, Aninha, como é que tá a nossa campanha? Hoje, graças a Deus, dia 27/8, mês aí dedicado às vocações. Hoje nós estamos com 77% no nosso percentual da campanha. Graças a Deus, muito obrigado a você que já fez seu algo a mais, que adquiriu livros, que adquiriu acessórios, que fez a sua contribuição, que conseguiu um novo sócio. Deus lhe pague, Deus abençoe. É claro que precisamos caminhar, né, doutora, para os 100%. Olha, gente, faltam 23%, não é pouco, tá? Verdade. Nós temos hoje, amanhã, que é sexta, lembrou bem a Ana, sábado as lotéricas estão abertas. É verdade, tá? Sábado, então você pode fazer a sua contribuição, o seu algo a mais, o seu depósito. Se você tem aí o seu número, né, o seu número de sócio evangelizador, no sábado você pode se dirigir até uma das casas lotéricas e também fazer a sua contribuição. Na casa lotérica você consegue fazer a contribuição com o número de sócio? Consegue. Porque é só no Banco do Brasil que eu pensei. Não, consegue fazer, consegue. Ah, tá. É porque não é o último dia, né? Porque tem no boleto, tem o dia
último, né? Isso. Que eles consideram. Até aquele dia você consegue fazer. Depois daquele dia só no Banco do Brasil. Escuta, Aninha, e online dá para fazer? Online dá. Sábado, domingo, de manhã, tarde, noite, vamos conversar, de madrugada. Vamos conversar aqui, nós. Vamos. Bom, primeira coisa. Como o Dr. Roque diz, você que se beneficia das informações que nós aqui colocamos, porque olha, gente, eu faço isso como missão. Verdade. É o que eu falei no começo do outro bloco. A Canção Nova é a ferramenta que Deus colocou na minha vida para a minha ação missionária, que mais do que nutricionista é falar de saúde para a população. Sim. Não esqueçam, somos templos do Espírito Santo e para melhor construção deste reino de Deus aqui, nós precisamos ser instrumentos saudáveis. Então, realmente eu coloco a minha vocação, já que estamos falando de mês vocacional, minha vocação de nutricionista. Agora, gente, como tudo que a gente quer fazer para Deus, a gente tem que buscar o melhor. Verdade, então, é 1%, né? Aquele que a gente estava falando. O 0,01%. Então, meu 0,01% na minha área, eu vou buscar nos Estados Unidos hoje, sim, que é o local onde eu estou colhendo essas informações de ponta, que eu trago aqui, gente, gratuitamente, generosamente para vocês. Então, gente, por favor, o mínimo seria ajudar a comunidade Canção Nova. Verdade. Tá? O Dr. Roque diz que é obrigação, até ele coloca de uma forma mais... Você conhece o Dr. Roque, né? Sim. Aquela coisa. Então, o Roque, ele coloca como assim uma obrigação das pessoas que realmente se beneficiam, realmente fazerem alguma coisa, sim, em troca. E, gente, não precisa ser muito. Verdade. São as 2 moedas da viúva, né, Aninha? É verdade. Olha, você que pode, divulga a reeducação alimentar, partilhe, fala do programa. Se você fala assim, Ana Paula, mas eu não tenho muito condições hoje de ajudar, pede para a pessoa adquirir um livro da doutora através da Canção Nova. Só esse fato, ou Tudo Posso, o Tudo Posso, ou Escolhas Impactas, ou o Alimente Bem, ou A Filha da Fé. Qualquer um desses livros, se a pessoa adquirir através da Canção Nova, já ajuda e já contribui no projeto da Minha Alma. Mas o que a gente não pode falar assim, não consigo, não vou tentar. Isso não pode. Mas se você pode, você talvez hoje você não consiga fazer uma doação considerável como você gostaria. A situação financeira, muitas pessoas também desempregadas. Mas o que você pode fazer? Aí no seu grupo de oração, seu grupo de amigos, seus conhecidos, o que você pode fazer na sua família, na sua casa? Às vezes você fala assim, olha, hoje eu vi no programa que é legal isso, hoje eu fiz essa couve, esse suco de couve, experimenta, olha, a doutora Gisela, o programa Mais Saúde, e aí você vai divulgando. O que você pode fazer? Qual é hoje o seu algo a mais? Talvez você fale assim, Ana Paula, fim do mês está difícil, complicado. Ok, mas é só isso que você pode fazer pela Canção Nova hoje? Você não pode rezar pela Canção Nova? Talvez divulgar aí no seu meio social? Então, às vezes a gente reduz muito a nossa contribuição. Exato. É só dinheiro? Não, a gente precisa também, é claro. Mas não é só. Então, às vezes tem um conhecido, um amigo, alguém que está passando por alguma situação especial na saúde, que com certeza a reeducação alimentar ajudaria e muito, contribuiria e muito. E às vezes, em alguns casos, até cancelaria todos esses sintomas e tudo mais. Fala da reeducação, presenteie. Você pode hoje comprar um livro, então adquira aí um livro através da Canção Nova, ou através do loja.cançãonova.com, ou através do telefone 0 operadora 12 3186 2600. Presenteie essa pessoa. Faça o seu algo a mais. Talvez você fale assim, olha, hoje eu não tenho dinheiro para ajudar, mas hoje no meu grupo de oração, hoje lá na minha paróquia, na pastoral que eu trabalho, que eu sirvo na igreja, ou na minha escola, ou no meu setor de trabalho, eu vou divulgar a Canção Nova. E isso com certeza vai fazer uma grande diferença, talvez não para já agora, mas para o próximo mês, né, que com começa semana que vem. Exato. Né? Agora, Aninha, eu gostei muito de um testemunho que você deu, de uma
acho que foi lá no Líbano que uma senhora te procurou e disse que ela realmente estava complicada. Na vigília, ela pegou e falou assim: oi, Ana Paula, chegou lá, deu um abracinho, queria tirar foto e tudo. E nas nossas vigílias é um momento muito especial pra gente encontrar você. Quando você vai, participa com a gente, coração aberto. E ela falou assim: olha, Ana Paula, hoje eu não consigo fazer minha contribuição como eu fazia antigamente. As coisas estão bem difíceis lá em casa. E ela foi elencando, né? Conta de luz, de água, Mas aí ela falou a assim... luz nem se fale. Dr. Rock tem um gato todo mês que aparece aquela conta de luz. E as minhas meninas de casa são tão bacanas, a Tereza e a Fátima, elas fazem mutirão para pagar a luz, para tentar no mês seguinte ter menos luz. E quando vem a conta menor, conseguimos. Isso é muito bacana. Verdade, né? E eu achei tão bonitinho. Ela falou assim: olha, mas eu moro ao lado de um comércio e eles dispensam papelão. Só que assim, é uma quantidade, e ela foi falando, não é aquele tanto que às vezes até toma a minha porta. E eu comecei a juntar aquele papelão para ajudar a Canção Nova. E aí ela pegou e foi lá, diz que tem perto da casa dela, um daqueles rapazes que trabalham com reciclagem, e ela diz: esse é o dinheiro da Canção Nova. Gente, que lindo. Olha pra você ver, às vezes a situação que tá ali na sua porta, às vezes te atrapalhando, você podia brigar com o vizinho, olha, tá tomando minha porta, não sei o quê. É uma oportunidade, é a providência de Deus. Talvez você fazer, lá na vigília também, a gente faz, a vigília é um momento especial, né? Nós fizemos tapioca pra ajudar o projeto da Minha Alma. Olha que foi lindo. Então, assim, o que você pode fazer hoje para ajudar? O que você pode fazer para contribuir? Eu vou dar uma dica. Se você tem cabeleireiros e, digamos assim, prédios que tem consultório, faz o seguinte: você pode recolher as revistas antigas. Sim. Depois você pode também fazer um esquema assim, né? De repente vender. Porque assim, é um pouquinho seu, com um pouquinho meu, com um pouquinho do outro, que a gente junto faz a diferença. Verdade. E olha, quando você adquirir um livro meu, do Dr. Rock, aqui pela Canção Nova, é um dinheiro muito bom que entra para a comunidade. Por quê? Porque a gente falou, por exemplo, com a Loyola, que a gente queria que eles fizessem um preço muito especial para a comunidade. Então, por exemplo, nem sei se eu posso estar falando isso, mas eu vou falar. Eles fazem um desconto de 60% no meu livro. De livraria é 30%. Eles fazem 60 para a Canção Nova, porque é a Canção Nova. E fora isso, tem uma bonificação. De cada X livros ganham tantos. Então, o que acontece? Muitas vezes a compra do nosso livro é até maior o lucro do que um livro editado pela própria editora Canção Nova. Isso é muito interessante. Então, você que tem um porta-a-porta, conhece alguém do porta-a-porta, então olha que bacana, faz seu pedido, já começa a pedir para, por exemplo, fazer um estoquezinho de presente pro Natal. Amigo secreto, Amigo né? secreto. Eu, inclusive, estava olhando no computador ontem, tem uma promoção, não sei se hoje ainda está, mas ontem eram 4 produtos com o tema da família, que estava por R$ 59,90 e o frete grátis acima de R$ 99. Então você compra 8 produtos por menos de R$ 120, né? Não paga frete e tem 8 presentinhos pro fim de ano, pro amigo secreto. Gente, é assim que nós vamos fazer a diferença. Aninha, pelo amor de Deus, deixa eu responder uma pergunta. Pelo menos no programa de hoje não teve nenhuma resposta. Vamos lá, vamos atender o pessoal que está participando com a gente através do telefone, viu? Ai, Quero mandar um abraço aqui para a Norma Lázaro. E ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela. O meu esposo tem problema de tireoide. E depois que ele toma o remédio, ela colocou aqui o nome do remédio. Ele toma cerveja. O remédio faz efeito mesmo assim? Bom, primeiro que remédio de tireoide, ele tem que ser tomado em jejum. Seu marido toma cerveja em jejum? Não, né? Eu tô entendendo que ele toma cerveja depois. Ó, é uma coisa. Tá comprovado cientificamente. Como é o nome da nossa ouvinte? Oi, Norma. Norma, deixa eu te falar uma coisa muito legal. Sabe quando eu digo que quando a gente come uma proteína de difícil digestão, é aquele colarzão de pérolas, que é a proteína que eu não consigo quebrar em pérola, aí ela fica batendo no intestino, faz buraquinho e atravessa e cai na corrente sanguínea? Então, quando vai lá para a corrente sanguínea,
O glúten que tem na cerveja... Também, né? Agora tem cerveja sem glúten. E tem cerveja sem álcool. Mas a cerveja sem álcool tem glúten. Então, na verdade... tem que, se a pessoa evitar a cerveja que contenha glúten. Então, o que acontece? A sequência do glúten, ela é uma sequência de difícil quebra. Por quê? Eu vou te pedir para ir lá, até seria interessante você mostrar esse programa para o seu marido. Vai lá na internet, no YouTube, e procura o programa Mais Saúde na TV e tenta assistir o programa com o seu Joselito Mota. Lembra dele, né, Aninha? Maravilhoso. Então, ele conta como foi a entrada do trigo no Brasil, que a gente não foi tinha triunfante, trigo. não foi bonito. Foi. Não, e ontem uma paciente minha, Aninha, que chega pra mim e me conta que ela queria começar a vender farinha e o pessoal especializado em farinha foi dar uma aula pra ela, eu nem te conto, eu fiquei de cabelo em pé. Mas voltando aqui pro glúten. A perguntinha da Norma. Pois é, hoje eu tô muito dispersa, né? Eu tô muito falante, hoje a gente né? Tá batendo papo, né, doutora? Mulher é fogo, né? E a gente tem um homem aqui dentro da sala concordando, batendo a cabeça como quem diz exatamente. Bom, mas então, o que acontece? Essa sequência do glúten eu não consigo quebrar porque o trigo moderno, ele tem 20 vezes mais glúten que o trigo de antigamente. Então, você tem uma sequência proteica que eu digo que nem com reza brava você quebra aquilo. Consegue livrar. E aí, o que acontece? Essa sequência proteica do glúten, para quem tem genética de problemas com a tireoide, é a mesma sequência da proteína da tireoide. Então, seu anticorpo, quando começa a destruir aquela sequência do glúten, depois que ela não tem o que fazer, adivinha para onde que ela vai? Vai lá para a tireoide. Então, a doutora Denise Carreiro, ela conta que ela tinha problema de tireoide, tomava remédio, e depois, quando ela tirou o glúten da vida dela, ela demorou um tempo, né? Mas depois de 5 anos, ela simplesmente voltou a ter uma tireoide normal. Um testemunho muito bonito é de uma paciente minha de Fortaleza. Ela tinha um TSH, que é o hormônio da tireoide, que pode variar de 0,5, por exemplo, ao máximo 4,5. Depende do laboratório, tá, gente? Então tem que olhar a faixa de referência. Pois bem, ela tinha 11. E foi muito bacana porque ela chegou para a endocrinologista e falou assim: ai, doutora, eu queria fazer uma experiência nutricional primeiro antes de entrar com remédio. E a endocrinologista apoiou. Ela veio para São Paulo. Hoje o TSH dela é 5. Olha que só Deus. Com a alimentação. Por quê? O glúten. Gente, glúten, eu realmente digo que hoje vale a pena você retirar, porque retirando o glúten você põe comida de verdade, com nutrientes dentro desse contexto. Doutora, tem a participação aqui composta da Ana Maria Cândido. Aí ela diz assim: boa tarde, doutora Gisela, boa tarde, Aninha, todos da Canção Nova. Gostaria de saber, existe algum chá para passar na pele para quem tem muito cravo? E algumas dicas para cabelos fracos e quebradiços, e também com caspa. Aí ela colocou aqui mais uma perguntinha. Ela perdia a visão devido ao glaucoma e uma terapeuta me disse que eu poderia fazer um tratamento de biocombustão para ajudar na recuperação da visão. A senhora saberia me dizer, é verdade? Olha, não tenho conhecimento desse tipo de tratamento. Se foi uma oftalmologista que disse isso para você, ela tem competência para saber o que é melhor. Eu estou querendo convidar há muito tempo o doutor Milton Ruiz aqui no programa. Ele, inclusive, é o presidente de uma coisa aí de oftalmologia internacional, tá? Nossa, ele que é o presidente. E ele tá muito ocupado, mas ele disse que o segundo semestre, já estamos no segundo semestre, né? Eu vou te dar o telefone dele, Aninha, e vamos ver se a gente consegue trazê-lo no programa, tá? Porque ele tem informações preciosas. E aí a gente pode até fazer uma pergunta nesse sentido, mas o que eu vou dizer é o seguinte:
você falou terapeuta, né? Então, cuidado, porque tem muita coisa alternativa e é como o Rock diz, eu não quero que Jesus me trate de forma alternativa. Então, cuidado. Primeiro veja se tem comprovação científica e tudo mais. Agora, minha querida, uma boa notícia, porque você disse que perdeu a visão, mas não sei se você perdeu de um olho ou dos dois. O meu próximo livro a ser gravado vai ser o Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Mas se você puder lê-lo, não perca. Por quê? Cravo, espinha, essa coisa toda tem muito a ver com alimentação. E você está me falando em relação à queda de cabelo, caspa. Você está assim, o quadro perfeito de quem está com uma bela de uma desbiose intestinal. Então, o que nós vamos fazer? Ai, não tinha alguém que queria buscar kefir no meu consultório? Tinha. Não foi. A Madali. Madali. Ela tá participando com a gente normalmente pelo WhatsApp. Madali. E eu tentei ligar pra ela. Não foi no consultório. E tem uma perguntinha de kefir aqui também, Pois é. Então, resumindo. Leia o livro Tudo Posso, mas nem tudo me convém. Ponha em prática. E, gente, pode deixar que eu vou estar gravando, inclusive, eu quero ver... porque quando você vai gravar, você lê tudo de novo. Então vai ser muito bom, porque provavelmente... O LPO. Quando eu gravar... Pra ouvir, viu, livro gente? pra ouvir. Então, quando eu estiver gravando Tudo Posso, mas nem tudo me convém, eu acredito que porque eu acho que eu tô com 3.500 livros em estoque na editora. Isso é pouco, parece muito, mas é pouco. Então, o que acontece? Provavelmente, quando for lançado o LPO, eu já estou caminhando para uma edição comemorativa dos 100 mil exemplares. E eu quero muito fazer uma atualização, apesar que eu digo para vocês honestamente, tudo que eu escrevi em 2010 foi tão antecipado o que eu falei, que tá super, tá super atual. Mas eu talvez queira colocar nos últimos capítulos, um capítulo sobre as substituições, porque é incrível, né? Eu acabei escrevendo com o Renato Calef o Escolhas e Impactos, porque eu cansei de receber e-mail. O que é bom? Exatamente. O que é bom? Tirou leite, tirou glúten, tirou milho, tirou soja, socorro, não sobrou mais nada. Não, sobrou a natureza e biblicamente tudo que Deus fez, né? Mas a gente fica com essa visão obtusa, né? Eu quero mandar um alôzinho e um abraço, né, pra Madali. Ela que é aqui de São Paulo, disse que ia buscar o kefir no consultório da doutora e não Já foi. não tá mais lá, viu? Olha, e tem aqui também a participação da Ana de Lima Araújo, ela que também é aqui de São Paulo, ela... Como eu faço para adquirir o kefir? Então vamos fazer assim, ó. Você que quer o kefir, você vai ligar aqui na rádio, eu vou passar o número do consultório da doutora e você vai agendar para você ir buscar. Perfeito. Porque senão a gente reserva e não pode ir também escritório, essas coisas não pode ficar, né? Kefir é doação. É feito para doar, não se compra. Então, quando você tiver também com seu kefir que vai crescer, você doa, você dá de presente para alguém. Só que você tem que cuidar muito bem dele, né, Aninha? Tem que trazer que nem neném. Os filhotinhos. Aí tem o kefir, tem o kombucha. O kombucha tá na geladeira, eu ainda não consegui dar conta dele. E tem os procedimentos certinhos, né, para você fazer. Tem o açúcar... o demerara e tem também o açúcar cristal orgânico e para você tratar. E tem o mascavo. Agora, o mel, mascavo. Você sabe que eu fiz as pazes com o mel por causa do Bacite, né? Do José Bacite, que aliás estava no aniversário, né? Foi muito bom. Foi lindo. E aí o José Bacite contou que quando você coloca mel no kefir, ele não cresce tão bem. Por quê? Porque o mel tem propriedades antibacterianas, ele impede um pouco o crescimento do kefir. Aí eu falei, mel não é tão ruim assim, não. Eu também tô fazendo as pazes com o mel agora, doutora. Então tá bom. Tem a participação aqui da Dilma Maria, ela que tá participando conosco aqui de São Paulo. Ela diz assim, boa tarde, doutora. Quem toma anticoagulante pode tomar também a sucupira? Eu não vou saber responder. Isso é uma pergunta que a gente tem que guardar para quando nós tivermos o professor Rogério Veiga conosco. E também a pergunta do que passa na pele. Gente, você sabe que nutricionista não pode indicar nada de uso
tópico. A gente só pode indicar chá para tomar. Eu não posso dizer para você, apesar que eu sei, eu não posso dizer para você que passar chá verde para queda de cabelo é bom, entendeu? Não posso. Tá? É uma coisa que está fora da minha área. Então a gente pode pedir pro Rogério Veiga tá respondendo. Certo. Aquela perguntinha da Ana Maria também, a do cabelo quebradiço e das caspas, né? Isso, Pro mas Dr. isso, Rogério gente, Veiga. é o seguinte. Lembrando, medicina hoje, como é que ela tá? Ai, dor de cabeça, analgésico. Ai, tô com dor, não sei quanto, anti-inflamatório. Pergunta da nutrição funcional. Por que você tá com dor de cabeça? Porque você está com dor não sei aonde. Então, nós vamos na causa. Doutora, quero mandar um abraço aqui, participação masculina no programa, o Lucas Nunes participando com a gente. E tem aqui também a Rosângela Turquete. Ela diz assim: a doutora já ouviu falar sobre a progesterona bioidêntica? Pergunta para Dr. Roque Savioli no próximo sábado, Aninha. Pronto, essa é do Dr. Roque no sábado, viu, Rosângela? Um abraço para você, viu? Deus abençoe. Tem também aqui participação chegando através do telefone. O pessoal que tá mandando perguntinha através do WhatsApp, tô encaminhando tudo pra doutora, viu? Acho que a gente vai ter que fazer um programa só do WhatsApp, doutora. Podemos, e aí a gente podia até fazer um sorteio também pro pessoal do WhatsApp, né? Aliás, faz tempo que eu não faço sorteio, né? Mas a crise, o pessoal não tá mandando muita coisa pra gente. Pois é, pra gente sortear, né, doutora? Ah, falar em sortear, vamos, né, aqui fazer uma observação, né? Teve, no último sábado, nós tivemos a participação da dona Narcisa, lá de Natal. Ela sempre participa do programa do Dr. Roque. Ela fala que ela tá cozendo, mata a gente de fome no estúdio. O Roque brinca. Outro dia, não sei onde a gente tava, que ele comentou dela. Falou assim, e o seu José é o marido dela? Não, é o seu Antônio. Seu Antônio, isso. A dona Narcisa e o seu Antônio. Eles ouvem todos os sábados, participam todos os sábados. E aí ela liga, fala ao vivo com a gente. E aí no último sábado ela ligou aqui, falando comigo. Ela, Ana Paula, meu caroço de açaí não chegou. Eu, é mesmo, dona Narcisa? Deixa eu ver que eu dou uma devolutiva pra senhora essa semana. Aí nós fomos atrás, eu conversei aqui com o Marco, ele que é responsável, dono, né, lá da Caroço de Açaí. E aí a gente mandou e-mail, conversou no telefone, e aí ele pegou e já deu uma respostinha pra gente, né, doutora? Graças a Deus, ele disse que fez alguns envios, né? Mas que por conta da matéria-prima... a matéria-prima teve problema, então ele... em falta, né? E fora isso também, no começo do sorteio estava muito quente, né? E quando tá muito calor, ele evita de mandar, porque senão o coitadinho chega todo grudado, né? E aí a qualidade não fica adequada. Mas fora isso, teve um problema de matéria-prima, que ele me explicou, mas já tá normalizado. Agora, gente, voltaram 2 caixas. Porque quando a gente faz os sorteios, a gente pede o endereço, o CEP, tudo direitinho. Por quê? Porque toda essa postagem, né, quando a gente vai fazer o correio, o envio, tudo isso, o frete, tudo isso gera custo. Então, quando você passa o seu endereço, é preciso que você tenha bastante atenção no número da sua casa, no CEP da sua rua, direitinho, para que não aconteça isso. Porque ele enviou, né, algumas caixas, não foram enviadas todas, mas das que ele enviou, voltaram 2. Então, nós vamos ter que verificar qual foi as que retornaram para tentar o reenvio. Então, o que acontece? Isso tudo gera um custo a mais para ele, que não era necessário. Então, você, quando participa aqui de uma promoção, de um sorteio na Rádio América, participou de um programa, você ganhou, faça a gentileza, ligue para nós, traga o seu endereço completo. Se você não sabe, não tem problema, pega uma conta de luz, ou pode ser uma de água também, porque a de luz o povo tá com medo, né? Pode ser uma de água, pega uma conta, alguma outra mercadoria, ou alguma outra revista que chegou na sua casa direitinho, não teve problema, uma outra correspondência. Mas é importante que você passe para nós o código, o CEP, tudo direitinho para fazer chegar aí o produto na sua casa.
Tá certo? Aninha. Já, né, doutora? Já. Bom, queridos e queridas, hoje foi um bate-papo muito gostoso, mas eu acho que dia de chuva é gostoso assim, né? Porque é como se a gente estivesse com vocês, comendo um bolinho sem glúten e sem leite, com um chazinho gostoso, né? Pra quem gosta um café. Pra quem gosta um café, né? Sem açúcar, por favor, né? Lembra do desafio dos 14 dias. Verdade. E aí a gente, então, hoje teve esse programa gostoso. Repito, vamos fazer o algo a mais, gente. Verdade. Vamos, por favor, tentar chegar ao 100%. É, assim, de coração que eu tô pedindo. Tá bom, Aninha? Certo. Então tá. Obrigada, um beijo. Eu que agradeço. Até o próximo Mais Saúde. Até o próximo. Tchau. Acabamos de apresentar Mais Saúde. Fique ligado na América. Encontre vida, música, oração e formação. Nós precisamos ter atitude, uma atitude de louvor. Estamos conectados a você. Acesse america.cançãonova.com ou o aplicativo Rádio América Canção Nova para iPhone e Android. Em qualquer lugar do mundo, você está ligado conosco. A Rádio América evangeliza os 4 cantos. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Você sabia que tem uma loja Canção Nova bem pertinho de você? CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Confira agora mesmo o nosso endereço. Em Santo André estamos no centro da cidade. Rua Campos Sales, 254. Todos nós precisamos ser evangelizados. Canção Nova conta com você. Evangelizar, é isso. Tá esperando o quê? Venha logo nos conhecer. O maior evento católico do ano. Nós precisamos alimentar a chama da fé com o oxigênio da graça de Deus. No estádio do Morumbi. Canção Nova abraça São Paulo. Congresso de Cura e Libertação, libertos de toda maldição, com o pregador Roberto Tanus e Comunidade Aliança de Misericórdia. Dia 5 e 6 de setembro, no Colégio São Luís, próximo aos metrôs Paulista e Consolação. Maiores informações, www.misericordia.com.br. Igreja e Atualidade. Os assuntos e direcionamentos da igreja em nosso tempo. Todas as quartas-feiras, às 9:30 da noite. Igreja e Atualidade. Igreja e Atualidade. Com Dom Odilo Pedro Scherer. Sempre aqui. Rádio América. 12h58. A vida consagrada é feita de pessoas que vivem a graça de Deus com total dedicação aos necessitados. Na formação dos jovens, no cuidado aos doentes, na atenção às pessoas abandonadas. É este o modo mais concreto de imitar o Senhor. Ide, levai o fogo do meu espírito até os confins da terra. Canção Nova com a igreja, celebrando a vida consagrada. Uma canção nova em sua vida. Rádio América de São Paulo, ZYK 691 AM, 1410 kHz, São Paulo, capital. Rádio América, uma canção nova em sua vida. Notícias da última hora. Acerte seu relógio, agora é 1h em ponto no horário de Brasília. Hoje é quinta-feira, dia 27 de agosto de 2015. No calendário religioso, hoje é dia de Santa Mônica. Está no ar mais uma edição das notícias da última hora. E o nível do Sistema Cantareira caiu novamente hoje pelo 26º dia seguido, isso de acordo com a Sabesp. Houve uma redução de 0,1 ponto percentual e o sistema agora está operando com 15,8% de sua capacidade. Os demais reservatórios que abastecem a Grande São Paulo também tiveram queda de nível nesta quinta-feira, exceto Guarapiranga, que manteve então o índice. Lembrando que essas medições não consideram a chuva que está acontecendo hoje em São Paulo. Essa chuva vai ser considerada no índice de amanhã.
E uma adolescente de 15 anos foi a 19ª vítima da chacina que aconteceu nas cidades de Barueri, em Osasco, no último dia 13 de agosto. A jovem Letícia Vieira Hildebrand da Silva estava internada no Hospital Regional de Osasco e veio a falecer, infelizmente, na madrugada desta quinta por conta de uma infecção abdominal, isso conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde. O velório e o enterro da adolescente acontecem no cemitério Parque do Jaraguá, que fica na zona oeste da capital paulista. Lembrando que até o momento 6 pessoas vítimas dos ataques em série sobreviveram à chacina e pelo menos 3 delas ainda estão internadas em hospitais da região oeste da capital paulista, também essa região toda aí da Grande São Paulo, de Osasco e Barueri. Continue com a gente, aqui tem informação a toda hora. Eu sou Lucas Vieira e essas foram as notícias da última hora. A informação em cima do fato. Notícias da última hora. Rádio América, uma canção nova em sua vida. A partir de agora, partilha e vida no programa Deus Proverá. Uma conversa descontraída com a família Canção Nova. O dia a dia dessa obra de evangelização você confere agora. Deus Proverá. Muita alegria que nós iniciamos essa tarde aqui com a nossa programação. O Deus Proverá, acreditando que Deus provê todas as coisas